Bom, deixa eu chamar aqui meu amigo Kennedy Alencar para a gente começar esse papo aqui. Boa tarde, Kennedy. Quanto tempo, amigo? Olá, Sinara, bom te ver. Quanto tempo mesmo? Boa tarde para você, para o pessoal da Fórum. Prazer estar com você aqui. Igualmente. Olha só, Kennedy, eu queria começar esse papo com você. Você viu, né? Eu não sei se você estava assistindo, mas eu acho que como todo mundo no Brasil, ficou muito indignado com o que viu na CPI essa semana, né? Isso não são médicos, né, Kennedy? Pelo amor de Deus, que negócio é esse? Aquilo é uma indústria da morte que foi montada na Prevent Senior, né? Eles escolhiam quem eles devia morrer para reduzir custos e para tirar da UTI. Eu achei muito forte o depoimento do seu Walter, Sinara, porque ele deixa muito claro como que toda a resposta que o Bolsonaro deu à pandemia foi uma resposta assassina, né? Ele incentivou a população a usar a cloroquina, a ir para a rua, sabendo que a cloroquina não funcionava, ele incentivou a contaminação, então ele é culpado. E o que ele montou ali com a Prevent Senior, o depoimento do seu Walter deixou muito claro, a gente viu o depoimento de uma pessoa que deveria estar morta. Era um cabra marcado para morrer, que saiu porque as filhas existiram e porque a ciência o ajudou. Teve um médico que o acompanhou e deu um tratamento diferente ao dado pelos médicos da Prevent Senior. É muito grave e mostra, né? As pessoas ficam com pudores de chamar o Bolsonaro de genocida. Eu não tenho a menor dúvida de que toda a ação do Bolsonaro foi promover um genocídio no Brasil. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele queria a economia rodando. O Trump, eu morei nos Estados Unidos no ano passado, eu vi toda a angústia do Trump para a economia voltar logo, forçando os governadores, dinamitando as medidas de quarentena, mas nem o Trump boicotou a vacina como o Bolsonaro. No caso do Trump, era até uma aposta para ver se ela chegaria antes das eleições de novembro. Acabou não chegando. Mas o Sim. Bolsonaro conseguiu ser pior do que o Trump nisso, se é que é possível, né? Nossa, eu achei assim uma coisa realmente médico e monstro mesmo, né? Parece coisa de filme de terror, né? Você acha, Kennedy, que todas essas revelações macabras vão levar a CPI a ter o final esperado, que é o indiciamento de pelo menos alguma autoridade do governo? Sinara, o indiciamento do Bolsonaro tem muita força política, tem também jurídica, porque tem um caminhão de provas contra ele, né? No caso do Bolsonaro, a gente tem aí crimes de responsabilidade em série, crimes comuns em série, né? É um criminoso em série. O Bolsonaro desmoralizou o expediente do impeachment, porque no impeachment da Dilma, que foi um impeachment sem crime de responsabilidade, muita gente argumentava, mas pesa o fator político, né? Não só o jurídico, aqui é o entendimento jurídico que teve uma pedalada. A gente sabe que não era crime de responsabilidade, mas que o Congresso e o Senado aceitaram como tal. No caso do Bolsonaro, toda a parte jurídica está mais do que comprovada. Né? Tem crime de sobra para promover o impeachment do Bolsonaro, mas ele consegue se sustentar politicamente. Acontece que a gente não vive num sistema parlamentarista. Impeachment não devia depender só do fator Uhum. político ou só do fator jurídico. Né? Tem que ser uma combinação dos dois. No sistema parlamentarista, você tira ou mantém um presidente se ele tem força ou não tem força no parlamento. Então, eu acho que a CPI, primeiro, ela cumpriu um papel fundamental, que foi um contraponto ao negacionismo. Ela trouxe boa informação para a opinião pública brasileira e, a partir da CPI, se acelerou a compra de vacinas, se acabou com essa. A imprensa chamava de polêmica, uma coisa que não é polêmica. Né? As palavras narrativa e polêmica deveriam ser varridas do vocabulário da imprensa. Acabou com a mentira de que a cloroquina funcionava. Então, a CPI, desse ponto de vista, ela foi um palco iluminista no Brasil. Né? Ela trouxe informação para a opinião pública e ajudou a salvar vidas. Do ponto de vista jurídico e político, tem um paredão formado pelo Centrão e pelo Arthur Lira lá na Câmara, e o Arthur Lira está sentado em cima de uma pilha de pedidos de impeachment. Ele é a autoridade que tem que aceitar ou recusar um pedido de abertura de processo de impeachment, ele simplesmente deixa na gaveta para que não haja um recurso da decisão. A luz, o som sumiu. O som seu sumiu. Seu som sumiu de uma hora para outra.
Quer sair e entrar de novo? Acontece, ao vivo sempre pode acontecer alguma coisa. Você também não está me ouvindo? Não, sua voz não aparece, Kennedy. Bom, o Kennedy deve... ele está entrando de novo aí. Ele está pensando que a gente está ouvindo, mas ele não está ouvindo, não. Deixa eu mandar uma mensagem no chat aqui para ele, gente. Pois é, essa é a expectativa, né? Que pelo menos tenha algum indiciamento importante desse Queiroga, do Pazuello. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente está um forno aqui. Como é que está aí onde vocês moram? Brasília tá... Eu acho que vai chover forte hoje, porque está muito, muito, muito quente. A Fátima Simões está falando, gente, as lives de esquerda estão quase todas acontecendo isso. Olha só, acontecem, esse ao vivo, até mesmo nas emissoras grandes, às vezes acontecem problemas. Sinara, desculpa, voltou aqui. Não tem problema. Sim, desculpa. Você estava falando. Eu queria saber a sua aposta. Eu queria saber o que você aposta para o final da CPI, ou você acha difícil apostar? Sinara, a CPI, não depende da CPI derrubar o Bolsonaro, promover o impeachment do Bolsonaro, nem substituir a responsabilidade do Augusto Aras, como a gente estava falando, né, para encurtar a história. O Arthur Lira é quem caberia dar prosseguimento a um pedido de impeachment no crime de responsabilidade. E o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que se comporta como um engavetador-geral, deveria dar seguimento a uma denúncia por crime comum. A gente sabe que tem um paredão aí, isso não vai acontecer. Agora, não é omissão da CPI, né? As instituições brasileiras não estão funcionando bem, porque a CPI cumpriu o papel dela. A CPI foi lá, investigou e arrumou a prova contra o Bolsonaro. Se o Lira e o Aras vão montar esse paredão e não vão cumprir o dever que eles têm, se não vão ter lealdade à Constituição e às instituições, isso tem que ser cobrado dos dois. A CPI está estudando um atalho, que é uma ação subsidiária apresentada depois de um tempo ao Supremo Tribunal Federal, diante da omissão das autoridades que poderiam agir. A gente sabe que, desse ponto de vista jurídico, será difícil. Então, qual é a minha aposta? A minha aposta é que será difícil chegar, neste momento, a uma responsabilização do Bolsonaro que resulte no impeachment ou que resulte num afastamento por crime comum, apesar de, no meu entender, ele merecer o impeachment e merecer ser afastado. Quanto mais cedo a gente se livrar do Bolsonaro, melhor para o Brasil. Quanto mais tempo ele ficar na presidência, pior para o Brasil. Mas acho que isso não vai acontecer, porque ele tem pelo menos um terço da Câmara dos Deputados ao lado dele, mas a CPI ela servirá para se contar a narrativa verdadeira, né? Lá na CPI eles têm uma confusão a respeito da palavra narrativa. Acontece que tem narrativa falsa e tem uma narrativa verdadeira. A narrativa do Bolsonaro é a falsa. Né, do Marcos Rogério é a falsa. A do Eduardo Girão e do Reis é a narrativa falsa. A narrativa do Randolfo Rodrigues, do Humberto Costa, do Omar Aziz, do Renan é a narrativa verdadeira. Acho que essa narrativa vai contribuir para enfraquecer o Bolsonaro e para a gente se livrar dele daqui a um ano, na eleição do ano que vem. Sinara. Eu acho também, Kennedy, não sei se você concorda comigo, que a CPI, na ausência de uma resposta à altura das instituições, foi a resposta que as pessoas esperavam, né? Porque quando o Bolsonaro fazia alguma movimentação contra a democracia, quem respondia não era o presidente do Senado ou o presidente da Câmara, e sim o presidente da CPI, o vice-presidente da CPI, o relator da CPI. Nesse aspecto, a CPI acabando vai fazer muita falta ao país, hein? Sem dúvida, a CPI, inclusive, obrigou a imprensa a sair do isladismo, né? Porque como ela virou notícia e tinha que ser transmitida, e ali tinha um palco muito claro que desmontava claramente as palavras do Bolsonaro, você se lembra, o Rodrigo Pacheco, no começo, não queria instalar a CPI da pandemia. Tiveram que ir ao Supremo Tribunal Federal para que ela fosse instalada. E a imprensa, que muitas vezes se comportava dando os dois lados
da história, quando não há dois lados, aí no caso da pandemia, o Bolsonaro está errado, ele está cometendo um crime, né? Aí não tem como a imprensa lá ouvir o outro lado do Heisen, do Girão, do Bolsonaro e falar, olha aqui, esta é a outra forma de enxergar os fatos. Não é, né? Nesse caso, só teve uma forma de enxergar os fatos. O governo brasileiro agiu de uma maneira criminosa e contribuiu para mais gente morrer e adoecer no Brasil e ficar com sequelas. Então, a CPI, inclusive, ela pautou a imprensa, ela pressionou a grande imprensa a sair do cômodo do papel ali, né, da falsa equivalência, né, do doisladismo, enfim. Nesse sentido, eu acho que o balanço da CPI é muito mais positivo do que negativo. Ah, sem dúvida. Kennedy, hoje eu vi você falando que o Bolsonaro diminuiu o tamanho do Brasil no mundo, né? Mas, em termos de sanções, ainda não veio nada, né? Sanções comerciais, sanções diplomáticas. Essa diminuição do tamanho, que é evidente, ainda não resultou nessas sanções que a gente esperava. Eu mesmo esperava que os outros países reagissem à altura. Eu acho, Sinara, que houve ali sanções indiretas. Por exemplo, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul estava praticamente fechado. E com o governo Bolsonaro, a França e a Alemanha tiraram o pé do acelerador e não vão fechar esse acordo enquanto o Bolsonaro estiver no poder. Até porque há o que se discutir ainda nesse acordo. O chanceler brasileiro, Carlos França, que gostou de fazer arminha lá em Nova York, não foi recebido pelo colega dele da França. Você imagina quando que a França, um país com os investimentos que tem no Brasil, com a relação bilateral que tem no Brasil, com a importância que o Brasil tem do ponto geopolítico, o Brasil é uma potência ambiental. O Brasil tem tamanho no mundo para, inclusive, ser uma potência econômica maior do que é. Né? Toda aquela composição do G20 teve um papel decisivo do Brasil, do Celso Amorim e do Lula para aquilo deslanchar e projetar o Brasil geopoliticamente. O Bolsonaro ele implementou o projeto do Ernesto Araújo, o projeto Pária. Né? Os Estados Unidos mesmo têm uma relação com o Brasil muito morna. Piorou as relações com a China. A gente tomou totó aí, demorou a receber alguns insumos para as vacinas. Né? Então, assim, de uma maneira geral, essas sanções... Porque na diplomacia tem muito esse jogo de palavra, né? É um governo que ficou afastado das grandes decisões do mundo, né? Não é chamado para nenhuma conversa séria, não é levado a sério em nada. Nos fóruns de direitos humanos da ONU, no âmbito da ONU, recuou em posições históricas que o Brasil tinha na defesa do direito das mulheres, enfim, 500 coisas. O Brasil só fez coisas erradas na política internacional com o Bolsonaro. É um governo de destruição, né, Sinara? Em 2019, quando ele visitou os Estados Unidos, ele foi jantar na Embaixada do Brasil. Estavam lá o Steve Bannon, o Olavo de Carvalho. E o Bolsonaro falou claramente, antes de construir, eu vou destruir muita coisa para começar a construir. É um projeto de destruição do país. Né? Lá nos Estados Unidos perguntavam se os Estados Unidos aguentariam um segundo mandato do Trump. Porque muita gente acha que o primeiro fez um estrago danado que vai demorar ainda a ser reparado. Ele colocou 3 juízes na Suprema Corte. O estrago do Bolsonaro vai dar trabalho para reverter. Mas eu não tenho dúvida, com a fragilidade da democracia brasileira, que é muito mais difícil a democracia brasileira sobreviver a um segundo mandato do Bolsonaro do que seria a democracia americana sobreviver a um segundo mandato do Trump. Sim, e essa história dos juízes da Suprema Corte, ainda teve os juízes federais, que lá também são indicados pelo presidente, né? Aqui a gente reclama do concurso, mas ainda é melhor do que o presidente sair indicando mais de 200 juízes o Trump indicou. Então, ele aparelhou a justiça de lá descaradamente, né, Kennedy? O nosso judiciário já é bem conservador, o presidente pode fazer indicações para tribunais superiores, e o Bolsonaro tem feito um estrago. Acho que essa é uma herança ruim que nós vamos ter. Já tem um indicado do Bolsonaro no Supremo, que é um desastre, e esse André Mendonça, que está na fila, é absurdo. Ele ir num culto evangélico e dizer que a autoridade dele está submissa, sujeita a autoridades as autoridades eclesiásticas da igreja dele. O ministro Supremo pode ter a religião que quiser, ninguém tem que patrulhar religião de ninguém. Agora, lá no Supremo não tem Bíblia, tem Constituição.
né? Não é lugar de Bíblia, o Supremo. É um desastre o que aconteceu no Brasil. Eu acho bom que o Senado não tenha aprovado ainda o André Mendonça. Se queixa muito, mas o Senado, o Davi Alcolumbre lá, tá sentado em cima do pedido de sabatina. E o Fux, que é presidente do Supremo, ficou 4 anos sentado em cima de uma liminar para garantir um auxílio moradia irregular para esses moralistas sem moral do Ministério Público e juízes brasileiros. A Fátima Simões fala aqui, Sinara e Kennedy, vocês sabem se o relatório final da CPI, né, será enviado mesmo ao Tribunal de Haia? E aí eu já emendo uma pergunta para você. Qual é o teu nível de fé nesse Tribunal de Haia? Eu não tenho muita, confesso, Kennedy. Eu sempre acho que não vai acontecer nada ali. Acontece, mas demora, né? Teve responsabilização décadas depois de criminosos da Guerra da Bósnia, né? Existe sim, e a CPI ela se cercou bem com vários juristas que conseguiram tipificar penalmente o que pode ser aceito no Tribunal Penal lá em Haia. E agora é um caminho longo, Sinara, e que tem um efeito político muito grande. Uma CPI apresentar no Tribunal Internacional uma acusação contra o presidente que está sentado na cadeira, não é que ele saiu e 10 anos depois foram se averiguar os crimes que ele cometeu, como fazem hoje muito bem na ditadura em relação aos generais criminosos da ditadura deles lá. Mas com o Bolsonaro no cargo, uma CPI mandar para a Haia uma acusação contra ele, eu acho muito significativo do ponto de vista político. Agora, juridicamente, essas coisas lá demoram mesmo. Kennedy, eu queria entrar aqui no assunto de eleição 2022 contigo. O que você está achando das movimentações políticas do ex-presidente Lula até o momento? Acho que o Lula está agindo com competência. Ele está fazendo movimentações para montar uma aliança eleitoral que deve girar ali em torno do PT, do PSB, do PCdoB e do PSOL. Ele quer fazer uma aliança com o PSOL e com o PSB, né? E levar também o PCdoB. E está tendo encontros, Sinara, pensando num eventual governo. Ele vai precisar governar, né? E aí tem que conversar com esses setores conservadores da política brasileira. Não tem como não ter essa conversa. Uma coisa será, uma vez no poder, estabelecer qual é o norte do governo e qual é o limite de concessões que se fará a essa turma. Mas não tem, dentro da realidade do Brasil, de Brasília, eu moro aqui há 20 anos, cubro política há 30, não tem como governar o Brasil sem maioria no Congresso Nacional. O Lula começou o primeiro governo dele com metade do PMDB, depois ele fez uma composição, foi só assim que ele teve tranquilidade para superar o episódio do mensalão e concluir os 2 mandatos dele com sucesso. Eu acho que ele está se movimentando bem, se movimentando com cautela. Com essa movimentação, ele diminui o espaço para uma terceira via se viabilizar, porque eu acho muito difícil, e também ele entra num espaço que é do Bolsonaro. Parte dessas forças conservadoras foi para o Bolsonaro em 2018 e agora estão fazendo um caminho de volta. Eu acho que voto não se recusa. O Lula já disse isso, que em 89 ele recusou o voto do Ulisses Guimarães, que ele não tem que fazer. Mas isso eu acho que ele está agindo corretamente. Acho muito difícil um espaço para uma terceira via. Pode acontecer? Pode. Mas eu não acho provável. Eu acho que o mais provável é um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, e o mais provável é uma vitória do Lula com alguma chance de vitória no primeiro turno, a depender da dinâmica da campanha. Uau, você está bem otimista. Você acha, Kennedy, que as forças ocultas deixarão Lula assumir o cargo? Mas eu não tenho dúvida de que haverá muita resistência ao Lula na eleição, né? Parte da imprensa demonizou o Lula, parte da imprensa diz que ele não é inocente, fala que o julgamento da suspeição do Moro é um mero vício de formalidade. Bem, esse pessoal, esses jornalistas, eles deviam saber que quando se há uma ditadura, a primeira vítima é a imprensa. A ausência do devido processo legal, que é o caso do Lula, né? Com um juiz parcial, né? Um juiz que não deu a ele um julgamento justo, é a base do Estado Democrático de Direito. E na Constituição brasileira, a inocência, há uma presunção de inocência. O Estado tem que provar a sua culpa. O Lula é tecnicamente inocente, juridicamente inocente. Né? Não tem como falar, mas ele não é politicamente inocente. Bem, isso é um juízo de valor, né? Porque se está tratando de um processo judicial contra ele. Um juízo de valor
político, eu não acho o Lula inocente. Meu querido, não se trata de você achar o Lula inocente ou não. Na justiça, vale o que se prova ali nos autos. E ficou provado nos autos que o Moro foi um juiz parcial. A Suprema Corte do Brasil decidiu isso. Então, eu acho que essas forças ocultas, como você está colocando aí, elas não vão ter força dessa vez para impedir uma candidatura do Lula, como tiveram em 2018. Eu acho que vai acontecer em 2022, mais ou menos o que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos. Não vão se repetir as condições favoráveis de 4 anos antes para o Trump e para o Bolsonaro. 2016, o que o Trump tinha? Ele era, de fato, um outsider, ele nem era um conservador, ele fingiu ser um conservador, ele financiava o Partido Democrata estava dividido, ele podia propor ali um governo fora da política. 4 anos depois, ele tinha uma pandemia, um governo real a ser julgado, um candidato mais forte. O Biden, até por ser mais conservador do que a Hillary, uniu mais o Partido Democrata. A Hillary dividiu. O Bernie Sanders, na época, não apoiou a Dilma, não, a Hillary, em 2016. E apoiou o Biden em 2020. O que aconteceu no Brasil em 2018? Auge da Lava Jato, do antipetismo, o Bolsonaro, que a gente conhece aqui em Brasília, que era um deputado de 5ª categoria no Congresso Nacional, de só fazer discurso contra a minoria. Ele vinha andando no Salão Verde, os jornalistas se afastavam dele por ser uma figura chata, né? Uma figura inadequada, inoportuna, né? Com aquelas... Ninguém queria falar com o Bolsonaro. Mas houve uma conjunção aí de fatores que guindou o pior político brasileiro para essa posição. Eu não acho que em 2022 a gente vai ter a força que a Lava Jato tinha, né? Seria ótimo que o Moro fosse candidato. Seria importante ele ser candidato para ele explicar muita coisa que aconteceu lá em Curitiba, né? Que tem coisas que ele necessariamente terá que explicar sobre o que ele fez. Eu acho que para 2022 você terá um cenário em que o antipetismo não terá a força determinante que teve em 2018. Isso favorece o Lula. Na terceira via, eu acho que o Ciro me parece o candidato que está com alguma campanha mais consistente, com peças nas redes sociais, contratou o João Santana. Só que ele está com uma estratégia que, se der certo, será genial, mas que é muito arriscada, que é qual? Eu vou atacar pra caramba o Lula, atacar um pouco menos o Bolsonaro, né? Porque eu quero que eles vejam que eu sou melhor do que o Bolsonaro para ganhar do Lula. Eu acho complicado isso. O Eduardo Leite, o Dória também entraram um pouco nessa. Eles precisam desconstruir o Bolsonaro. Se eles não desconstruírem o Bolsonaro, eles não vão chegar ao segundo turno. Porque eu acho muito difícil tirar a vaga do segundo turno do Lula. Agora, a gente tem que respeitar as estratégias dos candidatos, os partidos vão lançar candidatos. Um ano no Brasil acontece muita coisa. Mas eu acho difícil. Eu acho que o espaço para uma terceira via está bem reduzido. Muitas vezes essa terceira via, ela é a meu ver, ela soa como um bolsonarismo sem o Bolsonaro, e aí eles vão preferir o original, né? Então, me parece que o desenho está caminhando para isso. Eu ia te perguntar sobre o Ciro, mas já que você já falou dele, deixa rolar. As Forças Armadas, quando eu me falo para você do meu relativo pessimismo, né? Eu tenho brincado, Kennedy, que eu sempre fui otimista, mas eu estou enxergando vantagens no pessimismo ultimamente, porque o pessimista sempre tem a chance de se surpreender positivamente, sabe? Enquanto o otimista só leva na cara. Mas eu queria te perguntar o seguinte: nos Estados Unidos, você citou o exemplo, fez a comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Trump queria dar um golpe, e não deu porque as Forças Armadas não quiseram. E aqui? As Forças Armadas não irão querer dar um golpe com o Bolsonaro? Lá nos Estados Unidos, as Forças Armadas não quiseram, e a sociedade americana, ela entendeu muito bem qual que é o papel das Forças Armadas, não é de tutela do poder civil. Um golpe lá não se cria com facilidade como não se criou. Aqui no Brasil se cria. A gente vê nota golpista do ministro da Defesa, mas eu acho que no 7 de setembro o Bolsonaro se enfraqueceu. Havia, de fato, uma divisão entre os militares da ativa. O Bolsonaro é essa figura tosca, arrogante, criminosa, enfim, golpista de tão baixo nível que nem capacidade para montar um golpe me parece ter. Eu acho que isso está enfraquecido. Agora, eu concordo com você sobre as preocupações que a gente tem que ter em relação às Forças Armadas. Eu acho um absurdo, Sinara,
o Roberto Barroso chamar as Forças Armadas para ficar fiscalizando urna eletrônica lá no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Acho que é uma omissão da CPI da pandemia não chamar o seu Braga Neto para prestar um depoimento lá. Ele ficou na Casa Civil a maior parte do tempo da pandemia, ele coordenou a ação de combate à pandemia. Ele estava na reunião que se mudar a bula da cloroquina. Mas o Otto Alencar, o Tasso Gereissati, e me falha a memória agora, e o Eduardo Braga, esses 3 senadores não querem chamar porque acham que seria criar uma tensão militar. Acho que está errado. Acho que deveria ser chamado porque tem que prestar conta. Se o militar quer sentar no Ministério Civil e atuar, ele tem que estar sujeito ao controle do Congresso da opinião pública. E receber altos salários, né? Ele tem que ter o ônus também, eles só querem o bônus. É isso. Não, e outra coisa, não tem que ter militar nenhum no Ministério da Defesa. Aquele cargo corretamente foi pensado pelo Fernando Henrique Cardoso, então na presidência, e pelo Nelson Jobim, ministro da Justiça, que depois até ocupou também a pasta da Defesa, com uma função importante a ser desempenhada por um civil. A gente tem que recuperar isso. Foi um retrocesso que o Temer começou nas composições políticas, nos acordos que ele fez para, em 2016, dar um golpe parlamentar. Tem gente aqui comentando sobre a história do Lula não ir na manifestação. Eu vi que hoje o Lula respondeu que não vai na manifestação porque 4 ex-ministros da saúde dele desaconselharam. Eu também comentei no Twitter que se o Lula fosse, iam dizer, mais um senhor de idade participando de aglomeração. Você sabe que se o Lula vai, criticam. Se o Lula não vai, criticam, né, Kennedy? Você acha que ele acertou ou errou ao não ir na última manifestação? Eu acho que o Lula deu uma resposta sincera. Ele tem sido aconselhado mesmo pelos ministros da saúde do PT, pelos médicos com os quais ele fala a se preservar. Ele tem 75 anos, ele é um candidato à presidência da República, ele tem que se preocupar com a saúde dele. Isso pode ser uma questão de Estado para o Brasil. Né? O Trump não se preocupou e pegou Covid, o Bolsonaro não se preocupou e pegou Covid. Eu acho que o Lula está certo, porque pode haver reinfecção, o Lula já teve também, na viagem para Cuba, me parece que no ano passado ele pegou. Foi. Então, acho que, desse ponto de vista, ele tem uma justificativa. Ele também tem uma justificativa política boa. Olha, se eu for, isso ganhará um ato de conotação eleitoral muito forte. É que eu acho, Sinara, diante de tudo que a gente viu aqui, que algo no modelo de direta já, que reunisse o Lula, o Fernando Henrique, o Sarney, né, grandes líderes de todos os partidos, se eles todos pudessem, num evento, candidatos a presidente como Ciro, Dória, se todos eles pudessem subir num palanque, como se subiram em 84, no Vale do Anhangabaú, para defender uma causa separando a tática política da tática eleitoral, né? Na tática política é importante agora a gente defender o Supremo Tribunal Federal, a democracia brasileira. Não é momento aqui da gente falar, cada um vai ter a sua candidatura e está tudo certo, né? Eu acho que isso poderia ser uma coisa bacana, importante. Agora, também é difícil viabilizar isso politicamente. O Lula não pode ir sozinho. Aí o Lula vai sem o Fernando Henrique, né? Aí se ele vai sozinho, o Lula quer dominar o ato também. Então, assim, me parece, e eu nem sei qual que assim, por que é tão importante, está tão focado isso do Lula. É importante porque ele é o candidato líder das pesquisas, é natural também que as pessoas cobrem e fiquem em cima do Lula, porque ele está liderando, pode ser o próximo presidente, então tem que cobrar mesmo. Mas não me parece, assim, uma questão fundamental, que o Lula não foi, ou o Lula foi. Eu acho que se pudesse haver um ato com ele, Fernando Henrique, Ciro, Dória, os presidentes aí do Supremo, quem fosse lá para defender a democracia brasileira, seria muito bom. Mas parece que, diante do quadro que a gente tem hoje, de divisão na sociedade, de acirramento do ódio, de disputa, inclusive no campo democrático, então, enfim, cada um cuida do seu. E aí a tática eleitoral prevalece sobre a tática política. O Zé Oliveira está falando aqui, Kennedy é sensacional, Sinara só traz convidado barril. Você conhece essa expressão, barril? Obrigado. Barril é expressão típica da Bahia. Então, pode ser coisa boa ou coisa ruim. Aí você fala assim, por exemplo, você vai sair hoje, você vai para um lugar assim, meio roubado, e você fala, não, aí é barril, hein? Mas aí, no seu caso, falou que era Depende barril, do contexto. Bom. Um abraço para ele. Obrigado, Sinara. Bom estar com você aqui. Kennedy,
Essa semana a gente teve também algumas revelações sobre o tal Pandora Papers, né? O, o ministro da Economia brasileiro, o presidente do Banco Central brasileiro, eles não usam o nosso sistema para guardar o próprio dinheiro, né? Eles colocam dinheiro no exterior. E aí, eu achei, não sei se você concorda comigo, a reação da mídia comercial pífia, né? Eles primeiro disseram que não, que isso não é. Fizeram questão de dizer que não é ilegal. Eu vi jornalista dizendo até que a origem dos recursos era legal. Não sei como que se pode afirmar isso, né? Porque eu não posso afirmar que a origem dos recursos é ilícita, né? Eu não posso, porque eu não tenho provas. Mas a pessoa também não pode falar que é lícita, porque ela também não tem provas. A gente pode até pressupor, né? Vamos dizer, olha, nós pressupomos que a origem é lícita. Agora, não houve uma investigação para se chegar a essa conclusão. Deu uma travadinha a tua imagem aqui. Está me ouvindo, Sinara? Está ouvindo? Falhou alguma coisa? Não, travou um pouquinho. Travou um pouquinho, voltou já. Voltou? Pois é, assim, a gente pode até pressupor que a origem é lícita, não vamos, né, culpar ninguém sem provas. Agora, não houve uma investigação para provar, para dizer se é lícita ou ilícita. Quem coloca dinheiro em paraíso fiscal quer pagar menos imposto, quer esconder fortuna. Pode querer pagar menos imposto e esconder uma fortuna obtida de uma maneira legal ou de uma maneira ilegal. Depois do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos apertaram os paraísos fiscais, ficou mais difícil manter isso em segredo. Acontece, Sinara, que essa imprensa que passou pano para o Guedes e para o Roberto Campos, eu acho que ela está errada. Né? Ela está usando aí 2 pesos e 2 medidas. Porque se um empresário quer ter um dinheiro lá fora, e legalmente, mandando e tal, digamos que isso seja uma coisa correta. Acontece que os dois toparam participar da vida pública e eles cuidam do valor da moeda brasileira. Então, que mensagem se transmite se o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, cuja declaração afeta o dólar, cujas políticas afetam o dólar, o presidente do Banco Central, que determina no Comitê de Política Econômica no Copom a taxa de juros, que tem influência sobre o valor do dólar em relação ao real brasileiro, que pode vender reserva cambial, o que tem influência sobre o valor do dólar em relação ao real. Então, quanto mais o dólar valer, mais rico eles ficam em reais. No mínimo, né, eles perderam a autoridade moral para defender a moeda brasileira, porque eles lucram com a desvalorização da moeda brasileira. Né? Então, isso está errado. Completamente errado. Isso é muito sério. Se eles tivessem vergonha na cara, eu escrevi lá no UOL, eles deveriam pedir demissão. Porque que confiança que eles transmitem para os investidores lá em Davos ou nos cenários internacionais, numa reunião pedindo investimento no Brasil, se eles próprios colocam a fortuna deles no exterior? Eles colocam porque eles não confiam na segurança da economia brasileira. Eles colocam porque querem pagar menos imposto. Aí o seu Paulo Guedes quer ficar falando de reforma tributária no Brasil, né? Quer ficar tentando cobrar imposto dos mais pobres e não patrocinando uma reforma tributária que cobrasse impostos dos mais ricos. O Guedes legislou em causa própria. Né? Não queria que se tivesse cobrança sobre esses recursos de paraíso fiscal que fossem repatriados novamente. Me parece que não tem condição nenhuma, e é um papelão da imprensa brasileira passar um pano. Tem um conflito ético muito grande. O Código de Conduta da Administração Federal e a Lei 12.813, estou falando de cabeça, mas acho que é a 12.813. É das autoridades públicas. Eles podem se beneficiar de decisões que eles tomam como agentes públicos. É como se fosse, né? Eu estava falando aqui com o Eduardo Moreira. Eles não podem dizer que é uma informação privilegiada, porque eles mesmos a produzem, né? Isso. Então, é praticamente um inside job. Você está lá dentro tomando atitudes que vão fazer você ganhar 16 milhões de reais, Kennedy? Pode um negócio desse você dizer que isso é... pode não ser ético, mas é legal. É legal. No caso aí, o ético e o político importam muito. Claro. Que confiança que as pessoas vão ter, né? E que patriotismo é esse, Kennedy? Que patriotismo é esse desses caras que não confiam nem em colocar o dinheiro deles no Brasil? Pois é. Patriotismo zero. Né? Moralista sem moral. Olha, o João Pedro, que é um nosso... que acompanha a gente aqui, ele é autista e ele é artista.
e ele mandou um desenho que ele fez para você, está me pedindo aqui no chat para eu mostrar para você o desenho que ele fez. Coloca para ele o desenho do João Pedro, Guilherme, por favor. Você baixou ou não? Deixa eu ver se o Guilherme baixa aqui. Enquanto isso, eu vou conversando com você. Você acha, então, que os dois deveriam sair imediatamente do governo, tanto o Roberto Campos quanto o Guedes? Mas você acha que isso vai acontecer? Não, não vai acontecer, né? Porque o Congresso vai ouvi-los lá, vai ouvir o Guedes, vai fazer ali um mise-en-scène. Não vai acontecer, mas é o que deveria. Porque ao manter o dinheiro fora, e são fortunas, eles sinalizam uma falta de confiança na economia que eles dirigem. Eles perdem a capacidade de transmitir confiança. O ministro da Fazenda, ele é uma espécie de garoto propaganda do país, da solidez econômica daquele país, né? A imagem de solidez econômica do país está muito ligada à imagem que o ministro da Fazenda projeta e que o presidente do Banco Central também projeta. Então, no meu entender, eles têm que entender que vida pública tem menos privacidade. É outro jogo. Política é outro jogo. Quer entrar para a política, quer ser ministro da Economia, repatriasse os seus recursos, colocasse aqui no Brasil e conduzisse. Era o mínimo do ponto de vista ético que ele deveria fazer. Porque ele vai lá para fora defender a economia brasileira, né? E em determinados momentos ele tem que adotar medidas amargas que vão empobrecer os brasileiros, né, que são medidas duras. Às vezes é necessário tomar essas medidas. Que moral que ele tem para tomar essas medidas com o rico dinheirinho dele guardado lá no Caribe? Pois é, o Guilherme subiu aqui o seu desenho feito pelo João Pedro. Ele está pedindo para eu ler a mensagem dele. João, João Pedro. Legal, valeu, né? Eu não estou conseguindo mais achar aqui, João, a sua mensagem. Se você quiser repetir, depois eu leio. Kennedy, você sabe que eu queria entrar aqui num assunto com você de jornalismo. Não sei se você viu uma série que está no Netflix chamada Borgen. Não vi, não. Ainda não. Já me aconselharam a assistir. É muito interessante, porque mostra os bastidores da política dinamarquesa quando se elege uma primeira-ministra lá, né? E os personagens principais, além dos políticos, são dois jornalistas, um assessor da primeira-ministra e uma apresentadora da televisão. E aí, mais adiante na série, eles trocam de posição. Ela passa a ser assessora da primeira-ministra e ele passa a ser apresentador do programa que ela apresentava. Eu achei tão curioso e pensei o seguinte: no Brasil, você sair da assessoria para ser repórter é um caminho muito diferente, né? As pessoas não têm essa flexibilidade, né, Kennedy? Eu falo isso porque Kennedy trabalhou como assessor do ex-presidente Lula faz tempo, já quantos anos? Muitos anos atrás, e passou, como dizemos na nossa profissão, para o outro lado do balcão, não sem muita gritaria, né, Kennedy? Sinara, eu trabalhei com Lula em 1994, são 27 anos atrás, né? E aí eu voltei em 95 para a Folha e desde então eu sou repórter. E até hoje eu sou muito associado a esse trabalho. Quando querem me desqualificar, me atacar, falar, você é petista. Eu não considero ofensa ser chamado de petista. Acontece que tecnicamente eu não sou filiado ao PT, eu sou um jornalista que tem posições progressistas, posições de esquerda, assumo isso claramente e não acho ofensa ser chamado de petista, de lulista. Ficaria mais ofendido se fosse chamado de bolsonarista, né? Ficaria muito ofendido. Mas respeito, as pessoas têm o direito de fazer a crítica que elas têm que fazer. Eu acho, Sinara, que essas coisas têm que estar muito claras, né? Quando você vai para o outro lado do balcão, uma coisa é a função de assessor de imprensa. Assessor de imprensa, ele não é jornalista, ele tem que assessorar o assessorado, ele está dentro de uma estratégia política ali, ele não tem os compromissos de um repórter. Já um repórter e um jornalista tem outros compromissos que não são os compromissos do assessor. Se isso tudo estiver claro, né, e se as pessoas exercem essas atividades com clareza, ótimo. O que não pode é haver confusão. Porque a gente vê, né, assim, na imprensa, de um modo geral, muito jornalista que, na verdade, age como assessor. Olha o que aconteceu com a Lava Jato. A grande imprensa, ela deu uma assessoria de altíssimo nível à Lava Jato, né? Eu acho um comportamento jornalístico reprovável, né? Eu acho que o Ali Câmara, como diretor de jornalismo, ele foi um excelente assessor de imprensa da Lava Jato,
né? Então, eu tenho muito mais respeito por assessores que viram repórteres e sabem separar as coisas, e por repórteres que viram assessores e sabem separar as coisas. O que você não pode fazer é, sendo assessor, virar jornalista, porque aí você fode com o teu assessorado. E você não pode, sendo jornalista, virar assessor, porque aí você fode com o teu leitor, com o teu telespectador, com o teu público, né? Tem que ter as duas coisas separadas. O que eu achei interessante na série é que eles transitam sem tanto drama de um lado para o outro do balcão, coisa que não existe, né? A pessoa aqui no Brasil, quando ela se torna assessora de imprensa, gente, parece que ela tem que ser assessora de imprensa para o resto da vida. Está errado. Claro, errado, claro. São funções diferentes. Tendo claro que são funções diferentes, né? Não tem por que um assessor de imprensa ele pode trabalhar em determinada função e depois ele vai exercer o cargo numa empresa de comunicação. Eu não vejo problema para isso. Eu trabalhei na Folha a partir em 95, fui para lá, 2 anos depois virei editor do Painel. O Otávio Frias, com quem você trabalhou também, ele virou para mim e perguntou se eu conhecia a figura da mulher de César. Eu falei que sim, que além de ser, tinha que parecer honesta, e me perguntou se eu era filiado ao PT. Foram as 2 únicas questões que ele me fez. Depois disso, eu trabalhei tranquilamente, sou muito grato a ele. Cobri 2 guerras pela Folha. Fui ao Kosovo e ao Afeganistão. Vim para Brasília como repórter especial da Folha. Hoje trabalho no Grupo Folha, no UOL, como colunista. É uma casa da qual eu gosto, tenho muito respeito por ela. Eu também posso dar meu depoimento aqui, que nos anos que eu trabalhei na Folha, meu texto nunca foi mexido, né? Ao contrário da Veja. Ao contrário da Veja, eu vejo muitas vezes, Kennedy, as pessoas me atacam com os textos da Veja, né? Porque é triste, realmente, você ter que assinar aqueles textos, né? Foi uma roubada que eu entrei, realmente, e eles mexem no texto inteiro. Eles colocam seu nome lá, mas você não escreveu nada daquilo, né? Nada. Na Folha, gente, ao contrário. Nunca, em nenhum momento na Folha colocaram uma frase que eu não apurei. Pelo contrário, né? Se algum jornalista fizesse isso, era punido na Folha, Exatamente. Né? A gente tem que ser justo. A gente tem que ser justo. José Prudente de Almeida Filho fala: Sinara, milicos no modelo Pazuello, Praga Neto, Mourão Haiti, Paulo Cintura, Batoré, Roberto Jefferson, Saro Inter é capaz de promover um golpe. Eu não sei se ele quis dizer incapaz, né? Eu não tenho confiança nesses caras, né? Eu acho que eles... Eu acho uma ilusão, Kennedy, das pessoas de acharem que existe um lado democrático, não sei se você concorda comigo, nas Forças Armadas, porque eu até agora não vi, eu nunca vi, né? Santos Cruz é a única pessoa democrática das Forças Armadas? Olha só, há oficiais lá que são democratas, que entendem que o papel constitucional deles está muito definido, que eles devem lealdade à Constituição. Agora, eu acho que é uma minoria. O Vilas Boas, que era tido como um grande general democrata, se revelou um golpista, né? E foi alguém que, no governo do PT, era tido como um democrata. Então, eu acho que o golpismo, ele ainda predomina como a mentalidade predominante nas Forças Armadas, infelizmente, né? Porque não serve ao país, não serve às Forças Armadas, né? Não serve ao país e também não serve às Forças Armadas, mas é uma realidade com a qual a gente tem que lidar. É uma minoria que tem um entendimento do papel constitucional que as Forças Armadas têm, que não é de tutela do poder civil, é de submissão ao poder civil. Mas onde eles estão? Onde estão os democratas? Por que eles não dão as caras? Porque a maioria, o comando ainda é um comando conservador. Eu acho que eles estão em escalões ali inferiores, acho que estão em minoria, né? Difícil de responder a isso. Eu não faço uma cobertura das Forças Armadas no detalhe. Eu estou falando com você de oficiais que eu encontrei ao longo dos anos morando aqui em Brasília há 20 anos, né? Há mais de 20 anos. E o fato daqueles 3 comandantes militares terem sido afastados pelo Bolsonaro, na verdade, eles se recusaram a tocar o apito que o Bolsonaro tocava. Agora, é uma corporação ali dentro, eles não engoliram a Comissão da Verdade, né? Eles têm uma visão totalmente equivocada sobre 64. Né? 64 não foi um contragolpe,
64 não foi um contragolpe, como diz o Pedro Bial, né? Não foi um contragolpe, não foi é uma brincadeira isso, né? Um jornalista como o Bial falar que é contragolpe é demais. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa senhora, é inacreditável. Ou que houve uma revolução? Não, houve um golpe de Estado, não havia ameaça comunista nenhuma no Brasil. Quem estava no poder era o Jango, muito distante de ser um político comunista, né? Houve um golpe de Estado que, de fato, contou com o apoio da elite brasileira, da imprensa brasileira, tinha lastro social, sobretudo na elite, mas foi um golpe, né? E eles não entendem isso. Muitos ainda têm uma visão de que aquilo foi uma coisa necessária, correta. Não, aquilo matou a democracia brasileira. O Juscelino poderia ter sido presidente em 65, a gente não precisaria ter vivido aí 21 anos de ditadura como vivemos, né? Podia ter seguido um caminho democrático no Brasil. Os Estados Unidos têm lá uma democracia bicentenária, né? O Brasil poderia ter seguido depois do fim do Estado Novo no rumo democrático, mas não foi o que aconteceu. Pois é, esses são os meus temores, né? Que a gente ainda, infelizmente, não estamos à altura dessas democracias consolidadas, né? Nossa democracia parecia tão sólida, né? Na época da Dilma, você falou aí do Pedro Bial, muitos jornalistas da chamada grande imprensa flertaram com o autoritarismo, né? Eu nunca vou esquecer de gente que foi para o clube militar fazer palestra, incitar a raiva, o ódio dentro da caserna contra o PT, né? A participação da mídia, infelizmente, foi muito forte nesse aspecto, né? Não, foi determinante, né? O golpe parlamentar, ele aconteceu com o apoio da imprensa. Se a imprensa ali tivesse tido uma atitude diferente, não teria acontecido, né? A imprensa, ela foi uma correia de transmissão da Lava Jato e dos golpistas ali. É muito claro isso. Mas não foi um tiro no pé? Ah, sem dúvida, foi um tiro no pé. Tanto que agora viraram democratas de pandemia, né? Precisou haver uma pandemia para que eles dessem condição da importância da democracia, e muitos deles hoje defendem posições democráticas, criticam o Bolsonaro. Há uma tentativa de reescrever biografia, de ilustrar um pouco o passado, mas a gente sabe o que essa turma fez no verão passado, né? A gente não tem que ter... Isso não se trata de revanchismo, não. É só de memória. A gente tem que saber o papel que cada um teve. Ainda bem que muitos deles já se converteram em democratas. Pena que precisou ter uma pandemia, né? 600 mil mortos hoje, um genocida no poder, né? Mas, enfim, é o preço, porque, como você disse, eu sou um otimista, né, Sinara? Sempre fui. E eu tinha uma visão de que a democracia brasileira ela estava mais sólida do que eu imaginava, né? O golpe parlamentar, ele mostrou uma fragilidade da democracia brasileira. Nós temos que cuidar bem dela para fortalecê-la, né? E para que ela seja plena de fato. Não é uma democracia plena, uma democracia que mantém o Bolsonaro no poder. Se tem um presidente que merece o impeachment, é o Bolsonaro, né? E eu acho que não vai acontecer. Kennedy, uma última perguntinha aqui. Tem uma preocupação minha. Eu não sei se você chegou a ler o artigo da The Economist, daquela capa à direita, chamando de esquerda iliberal. Esquerda iliberal. Eu me preocupo, né, porque a Economist é considerada a bíblia do neoliberalismo. E o discurso da revista era exatamente igual ao da extrema-direita. Eles criticavam os professores marxistas nas universidades, influenciados pelo Paulo Freire, citavam nominalmente Paulo Freire e o Herbert Marcuse. E aí, logo em seguida, apareceu o Dória dando declaração do tipo nem Lula nem Bolsonaro. Nem Lula nem Bolsonaro. Me preocupa muito o sequestro do discurso da extrema-direita pela direita liberal. Me parece que eles estão indo pelo neomacartismo também, né? E aí a gente volta para aquela história. Será que a gente não vai caminhar de novo para aquela história de uma escolha muito difícil? Como é que essa direita liberal está usando os mesmos argumentos do Bolsonaro contra a esquerda? Negócio de comunismo, uma coisa cafonérrima. Você não te preocupa isso?
Me preocupa um pouco. A The Economist, ela é muito conservadora e ela é mal informada sobre o Brasil. Eu produzi um documentário para a BBC, Essa que chama matéria What não era Happened to sobre o Brazil. Brasil, viu? Era Hã? sobre eles. Essa matéria que eu estou falando Era sobre especificamente eles, era sobre eles mesmos. eles próprios. Mas, em geral, ela é muito mal informada também sobre o Brasil. Mas ela é uma publicação muito conservadora, uma publicação muito afinada com os valores do mercado, né? Aqui no Brasil, a gente chamaria uma publicação afinada com a Faria Lima. Eu acho, Sinara, que alguns veículos de imprensa, alguns jornalistas, podem repetir o caminho da escolha difícil. O próprio Estadão continua a fazer falsa equivalência nos editoriais, né? Mas eu acho que isso mudou. Eu acho que tem uma divisão hoje, eu acho que tem menos veículos de imprensa e menos jornalistas a agir como agiram em 2018. No segundo turno de 2018, o Jornal Nacional estava fazendo perguntas para o Bolsonaro e para o Haddad qual era o compromisso que os dois tinham com a democracia, né? Quando um era de um partido que respeitou a democracia, nasceu dentro da democracia, exerceu o poder democraticamente com críticas que você possa ter ao exercício do poder. E o outro era um apoiador do Ustra, né? Então, assim, muito complicado que isso aconteça. Agora, eu acho que, como eles apanharam muito do Bolsonaro, e esse governo real que está aí é indefensável, né? O Merval Pereira escreveu recentemente que o Bolsonaro pode ser chamado de genocida, chamou o Bolsonaro de genocida. Eu chamo há um ano, né? Havia toda essa discussão técnica, porque para qualificação no Tribunal Penal Internacional e tal, né? Mas o genocida é genocida, o Bolsonaro é genocida, pode chamar, ele é, né? Então, eu acho que será mais difícil sustentar a tese da escolha difícil, né? Não me parece que haverá em 2022 uma escolha difícil entre Lula e Bolsonaro, entre o Bolsonaro e qualquer outro candidato do campo democrático, se não for o Lula, se for o Ciro, se for o Dória, né? Que são os candidatos, alguém do PSDB, enfim. Eu não estou conseguindo ver muito espaço para essa terceira via, nós já falamos. Então, acho difícil, mas uma parcela pode sim, pode ali no escurinho do cinema, né? Muitos também anularam o voto em 2018. Anular o voto em 2018 era uma forma de votar no Bolsonaro indiretamente. Eles sabiam disso. Claro. Ele estava liderando as pesquisas ali na reta final. Né? Quem cala consente, né, Kennedy? Kennedy, você está preparando algum livro, alguma coisa que você queira divulgar aqui? Não, Sinara, eu tive preparando um livro uns anos atrás, ele está meio quieto. Eu estou trabalhando aqui quietinho no meu canto, preparando algumas coisas aqui, andando de bike, pedalando um pouco, cuidando, né? Gostei muito de ter morado nos Estados Unidos, foi uma experiência importante lá de 10 meses, acompanhar a eleição americana, a pandemia de lá, os protestos contra o racismo estrutural, mas voltei e me estabeleci aqui em Brasília, estou quietinho, meu lugar é aqui, estou perto dos meus filhos aqui no Lago Norte, em Brasília, sou seu vizinho, tocando a vida, Sinara. É isso aí, Kennedy. Muito obrigada, adorei te rever. Vamos ver se a gente se encontra pessoalmente. Beijão, querido. Tchau. Grande beijo para você, muito obrigado. Foi muito bom te rever também. Até uma próxima, Sinara. Valeu. Tchau.